Bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Hoje nós estamos com mais um programa do canal da Clínica Facton. Nós vamos entrevistar o Dr. Anthony Wong, um dos maiores especialistas mundiais em toxicologia, e ele é professor da USP. Então, convido vocês a assistir esse canal, que vai ser bastante informativo, principalmente da interação das drogas e os efeitos que isso possa ocorrer num paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, e quais os riscos que ele corre e quais os problemas que as equipes cirúrgicas e anestésicas vão ter com esse paciente. Não percam. Dr. Anthony, olha, eu queria agradecer ao senhor aqui na correria. Eu estou dentro da sua clínica, que é uma clínica que faz exames de toxicologia aqui no Brasil, uma das melhores clínicas aqui. Tomar tempo é tão corrido desse professor da USP, tirá-lo das aulas e da correria do dia a dia, mas hoje eu queria conversar com o senhor sobre alguns assuntos que são muito importantes e às vezes são sonegados ou são não relatados pelos pacientes. Às vezes eles usam medicamentos, usam drogas, né? E isso tem uma interferência direta com o resultado da anestesia e com o resultado da cirurgia. Então eu queria agradecer a sua participação e que o senhor trouxesse um pouco da sua experiência para nós, para informar as pessoas o quanto é importante você abrir o jogo antes de fazer uma cirurgia em relação aos medicamentos, uso de drogas e outras coisas. Só queria falar alguma coisinha sobre o senhor antes da gente bater um papo, porque o senhor é uma pessoa tão conhecida mundialmente. O que o senhor pode falar para a gente do senhor? Para o pessoal conhecer melhor. Obrigado, Dr. Nelson. Realmente é um prazer estar aqui. Agradeço essa oportunidade de falar com você e aos ouvintes, né, que estão assistindo esse seu programa. Eu acho extremamente importante o tipo de informação que você leva aos nossos colegas médicos. Infelizmente, o curso de medicina não dá, não completa, em muitas áreas estão lacunas importantíssimas na formação dos médicos, ainda mais dos médicos na frente da batalha, né, dos salas de emergência, dos pronto-socorros, atendendo essas número de acidentes que temos no Brasil. Minha área de toxicologia começou mais ou menos em 1975, quando terminei a residência. Eu comecei a fazer terapia intensiva em pediatria e logo em seguida eu fui chamado para participar do primeiro centro de controle de intoxicações. 2 anos depois, eu estava já chefe do centro e por dentro dessa área de toxicologia clínica, de emergências toxicológicas, eu trabalho há praticamente 40 anos. A minha sorte também, por ter contatos no exterior, eu fui sempre, muitas vezes, convidado a participar de painéis, organizações internacionais, e justamente de exames toxicológicos, o impacto que eles têm sobre a vida e sobre a segurança, não apenas no trânsito e no tráfego, mas também por causa também de segurança dentro das empresas. Nós sabemos que muitas pessoas usam drogas, tem algumas estatísticas, variam desde 16% em certos setores, até 70%, 60%, 70% entre motoristas profissionais. São dados pelas próprias confederações e pelos sindicatos dessas áreas de trabalho aqui no Brasil. Portanto, o uso de drogas é uma coisa extremamente comum, frequente, e nós sabemos que todos os riscos eles trazem. Não apenas para a própria pessoa, a sua saúde, mas principalmente de terceiros que não têm nada a ver com a dependência, o vício, etc., e da irresponsabilidade dessas pessoas. Nós sabemos também que todas as estatísticas internacionais com o uso de drogas, principalmente entre motoristas, motoqueiros e pedestres, é uma das principais causas de acidente, se não a principal causa de acidente. Também é importante lembrar que o uso de drogas tornou-se uma coisa praticamente universal em todas as faixas etárias. Nós temos jovens com 12, 13 anos já usando drogas, assim, muito. Eles são pedestres ou causam a violência que nós conhecemos, até pessoas de 70, 80 anos que também usam não drogas ilícitas, mas também drogas ou remédios lícitos, remédio para pressão, remédio para ansiedade, remédio para poder dormir, e tudo impacta na sua capacidade de reagir diante de uma emergência, como é o trânsito aqui no Brasil. Entendi. Agora, você imagina isso, nós estamos falando em termos de dia a dia. Agora, imagina os pacientes que nos procuram. Quando uma emergência, não tem como, porque se nós temos 60%, 70%, subentende-se que entra dentro de um pronto-socorro um traumatizado, deve ter um número muito alto de pacientes usuários. Mas agora eu queria saber do senhor, por exemplo,
eu sou um cirurgião. Então, por exemplo, vai vir um paciente no meu consultório que vai fazer uma cirurgia eletiva. Então, eu queria fazer algumas perguntas para a gente entender, né? O que o senhor considera como drogas ilícitas, né? E o que é uma... todas as drogas são prejudiciais para uma cirurgia? O que o senhor pode me falar sobre isso? Bom, você lembra que Paracelso disse há mais de 500 anos atrás que tudo é veneno. Não existe nada que não seja veneno. A diferença entre um veneno e um remédio está na quantidade ou dose. E na nossa experiência, nós acrescentamos mais uma. E o motivo que eu estou usando este remédio veneno. Então é isso, exatamente isso, Nelson. Nós temos muitos casos de uso de remédios legais ou substâncias legais vendidos largamente, legalmente, na farmácia, ou então drogarias, ou então até em supermercados, e são substâncias lícitas. Álcool, por exemplo, algumas bebidas, ou então, no caso de remédios OTC, ou mesmo remédios prescritos. É importante lembrar que a própria Organização Mundial de Saúde e a UNIDOC, que é o Escritório das Nações Unidas contra Crime e Drogas, nos últimos 7 anos já têm afirmado que o uso abusivo de substâncias que impactam na qualidade e segurança da comunidade, 60% é de substâncias lícitas, substâncias legais. Então, se nós estamos atrás de produtos ilegais, por exemplo, cocaína, maconha, nós estamos lidando com a minoria. Não que não seja importante, é muito importante, mas muitas pessoas pensam, tomando remédio ou uma coisa que eu comprei numa farmácia, no supermercado, alguma coisa assim, eu não tenho risco. Lê do engano, grande engano. Tá certo? Então, essas pessoas não percebem o risco que eles estão correndo ao pegar um carro, ou nem pegam um carro, atravessar a rua, ou então fazer algum trabalho, acidente, queda de telhados, escada, tropeçar. Isso pode, todos esses remédios, inclusive uma coisa tão inocente quanto o antihistamínico, o antialérgico, pode atrapalhar realmente a capacidade da pessoa reagir diante de uma situação de emergência. Até numa situação de cirurgia que vai envolver anestesia, uso de psicotrópicos e outros medicamentos. Então, bom, isso nós vamos entrar, são muito mais complexos que isso, né? Então, quando uma pessoa procura para fazer uma cirurgia eletiva, como você disse, e muitas dessas cirurgias eletivas são estéticas, nós sabemos que há essa na vida normal no Brasil e também no mundo, as pessoas acabam usando remédios ou drogas. Ou remédio para dormir, porque tem problema de insônia, ou remédio antidepressivo, ansiolítico, ou então pessoas que são muito baladeiros, então usam maconha, cocaína, êxtase, e toda essa outra parafernália de substâncias novas que tem no mercado, por exemplo, maconha sintética, os mefedrones, que são sinais de sais de banho. Isso tudo tem um impacto muito grande, não apenas no sensório, na sua capacidade intelectual de pensar, mas também tem um forte impacto sobre o sistema cardiovascular ou até o centro respiratório. Um infarto, uma arritmia no intraoperatório, alguma coisa assim. Essa é excelente observação, Elton. Nós lá no Centro de Intoxicações do Hospital das Clínicas, nós temos uma ação conjunta com o Instituto do Coração, o INCOR, tá certo? Então nós temos um trabalho em jovens com menos de 45 anos que infartaram, por exemplo. Então, 1/4 dessas pessoas ou tomaram cocaína, crack ou até maconha. A maconha, vamos dizer assim, com maconha. Pois é, segundo estatísticas internacionais, uma pessoa que fuma maconha tem 4,8 vezes o risco de sofrer infarto agudo do miocárdio. Olha, maconha. Isso eu não Agora, sabia. nem sem falar cocaína, anfetamina, ou então todas as outras anfetaminas, como êxtase e outros estimulantes, o ice, o crack, etc. Essas, então, sem dúvida, são causas muito conhecidas e realmente frequentes. Então, 1/4 de todos os jovens, pessoas com menos de 45 anos que infartam, a causa é drogas, não medicamentos, mas drogas. Então, é uma situação que para o médico emergencista é muito importante. Teve um infarto, então ele esquece de pedir um remédio ou um teste, por exemplo, de urina ou de saliva, para saber se
a pessoa está, essa doença foi causada. Esse teste pode ser feito, é autorizado, porque tem alguma coisa de preservação da identidade do paciente, do sigilo. Eu posso, por exemplo, a gente pode pedir um exame de HIV, de sorologia, o paciente concorda, a gente solicita. Eu posso pedir isso numa emergência? Olha, não pode ser usado contra ele, de repente, falar, olha, ele bateu o carro, sofreu um acidente porque ele estava sob o uso de drogas, ou ele morreu numa cirurgia por causa do uso dessa medicação e deu uma arritmia fatal. É autorizado fazer isso numa emergência ou numa cirurgia eletiva, que a gente fique na dúvida? Isso, na realidade, Nelson, é uma posição muito dúbia e não há nenhuma legislação sobre isso. A preservação de segredo ou então que pode preservar a sua idoneidade, etc. Eu acho que não existe uma preservação maior que a própria vida. Então, ao omitir essas informações ou não ter essa informação, a pessoa pode morrer na mesa de cirurgia devido a uma interação dessa substância que ele tomou com o anestésico que ele está recebendo. Aliás, é uma das coisas mais frequentes, acidentes anestésicos, é justamente a interação de medicamentos que a pessoa tomou, mesmo que não sejam ilícitas, vão ter remédios até ilícitos, mas também esse vamos dizer, receio de divulgar uma atitude ilícita. Olha, ele está sofrendo está com risco de sofrer uma parada cardíaca, uma fibrilação cardíaca, justamente por omitir essa informação. Então acho que assim, não tem nada mais importante que a nossa própria vida, ou a salvar a vida dessa pessoa. Então nós vamos ter duas situações. A pessoa coloca a sua vida em risco porque ele esconde uma informação crucial. Ou então ele coloca o conceito do médico, certo? Então, de que você vai operar, e ele passa um mal súbito e vão dizer que foi, então, o erro médico. Sim. E, na realidade, foi omissão dele. Então, o médico, toda vez que o cirurgião, o anestesista, toda vez que faz anestesia, ele realmente fica preocupado com o fim dessa cirurgia. Se o paciente vai passar mal, e ao esconder isso, ele prejudica justamente a reputação do médico ou do cirurgião, do anestesista, e que poderá sofrer uma ação, certo, da família, porque o paciente morreu na mesa e de uma ação disso. Então, isso eu achei uma situação no Brasil um tanto quanto falsa. No mundo inteiro, não existe outra coisa mais importante que a vida e a integridade do paciente. E para isso, ele tem que ser absolutamente honesto, ou então nós temos que descobrir por quê. E fazer um exame toxicológico lá fora, antes de uma cirurgia, é uma ordem, é uma necessidade. É normal. Não é apenas normal, mas uma rotina absolutamente necessária. E aqui, como é que eu faço? Vamos supor, eu estou com um paciente que eu vou operar amanhã. Achei que ele usou droga. O que eu faço? Para que ele caminha? Como é que opinião, o que eu faço? Olha, nós levamos isso já diversas vezes ao CFM, eles nunca responderam para a gente. CFM é Conselho Federal de Medicina. Nós levamos ao Conselho Federal de Medicina e eles não responderam por omissão, tá certo? Eu levei isso para o departamento jurídico, o Hospital das Clínicas, ele falou assim, não temos nenhuma resposta quanto a isso. Talvez por vários motivos. Primeiro, a preservação, certo, de um segredo da pessoa, nós somos, quer dizer, entrando na intimidade da pessoa. Mas, em contrapartida, quando a pessoa assina um atestado, uma declaração de permite, ele está permitindo que faça tudo, qualquer exame necessário para a recuperação dele. E como é muito amplo, isso teoricamente inclui também o teste toxicológico, que é o próprio bem dele, tá certo? Não apenas a cirurgia, mas a própria recuperação desse doente varia de acordo com os seus hábitos sociais ou até seus hábitos de usar medicamentos ou drogas. Eu não preciso pedir autorização, então teoricamente eu posso fazer uma coleta de exame de urina e de saliva, é o suficiente para mandar para o laboratório. E qual laboratório que eu mandaria? Para a USP? Mandaria para o seu laboratório? Hoje a evolução desses testes é de tal maneira, tão sofisticada, tão precisa, que você não precisa. Nós temos testes rápidos, online, que dão 99% de certeza quanto ao diagnóstico. Então, eles são extremamente precisos. Os hospitais têm isso? Qualquer hospital tem isso? Qualquer hospital deveria ter, certo? Tá. Deveria ter. Mas o Brasil ainda tem essa prática que estou entrando na idoneidade das pessoas e que eu poderia sofrer uma ação do advogado, da paciente, se eu divulgar essa informação.
Na realidade, o segredo médico já preserva. Eu posso fazer o exame, mas não divulgar. Eu só informo. Mas eu posso colocar no prontuário? No prontuário médico? Isso eu não sei. Eu perguntei isso para o hospital, tem um jurídico do Hospital das Clínicas, e até hoje não responderam. Porque, Agora, teoricamente, o que vale é o que está escrito, não o que é falado. Então, por exemplo, um paciente vai operar comigo, doutor Ante, então ele passa numa avaliação minha, a gente identifica que ele é um paciente cirúrgico, ele faz exames pré-operatórios, a gente marca um retorno onde a gente explica o pré-operatório e onde ele assina todos os termos, dizendo todas as drogas, inclusive se usa drogas listas e quais usam e quais os riscos de não identificar. Né? Então, obviamente, se o paciente é um imunodeprimido com HIV ou outra doença, a gente escreve para a enfermagem cuidados especiais, para que ela não se contamine com vírus C, com HIV e assim por diante. Então, eu tenho o hábito de escrever no prontuário. Eu acho que eu tenho direito porque o prontuário é um sigilo para todos que estão lá e todos têm que seguir o sigilo médico, Exatamente. seja enfermeiro, seja nutricionista, seja quem for. Então eu não vejo o porquê não colocar. Eu acho que se eu sei e foi identificado, eu falo, olha, eu não vou fazer essa cirurgia porque de repente ele está sob efeito de drogas. Então, para preservar a vida dele, vamos esperar passar o efeito ou vamos usar o antídoto se for uma situação de emergência. Não é melhor assim? absolutamente correto. Acontece que eu concordo 100% com você, tá certo? Fazer um teste toxicológico é absolutamente essencial. Porque primeiro para saber se o que ele está falando é verdade. Nelson, o médico, ao fazer esse exame, está preservando a sua própria reputação e a sua segurança profissional. Sim. Se ele não fizer, está colocando em risco o seu direito de operar ou de clinicar futuramente. Porque se essa pessoa passar mal ou morrer dentro da cirurgia, o custo de um processo médico vai manchar a sua reputação de uma forma irreparável, como já aconteceu com várias pessoas, nós sabemos várias experiências aqui. Então, os hospitais deviam fazer isso, exigir isso. Agora, guardar isso sob sigilo. Não é para dizer assim que nós sabemos que fulano de tal é realmente o usuário, então teve uma quantidade. Evidentemente, é necessário que todos os médicos como se diz, se familiarizem com os vários procedimentos. Então, o que você quer saber? Se a pessoa está sob efeito dessa droga. Então, o teste não é urina, o teste é a saliva. Porque a saliva, então cada matriz que nós temos para drogas tem uma janela de detecção. Tá. A saliva detecta 15 minutos após o uso da substância e vai estar lá positivo até 6 a 8 horas se for maconha e até 24 horas depois se for cocaína, anfetamina, etc. A urina, se a pessoa usou, ele vai estar positivo apenas 6 a 8 horas depois do uso. Então, portanto, ele está fora do efeito agudo do remédio. Só que isso está estocado no seu corpo. Então, durante a cirurgia, com alteração de pH e outras situações hemodinâmicas, ele pode sair do seu depósito, entrar de novo na circulação e ele pode atrapalhar. Aliás, ele pode até estar estocado dentro do próprio miocárdio. Então, ao dar o anestésico, lá está o remédio, a droga no miocárdio, não exercendo efeito neurológico, mas ele está e poderá sofrer uma irritação, uma parada, uma fibrilação decorrente do armazenamento dessa droga dentro do seu tecido. Então, o fato de fazer urina também é importante, tanto saliva como urina, porque os dois mostram que há presença da substância em algum lugar no corpo e talvez até circulando no corpo, e que isso poderá impactar nas seguranças desse procedimento. Olha, doutor, você está dando informações assim que são fundamentais. Então, nós já sabemos que a gente pode colher o exame, é importante colher o exame, e é uma segurança para todos nós. Agora, a pergunta é, eu identifiquei que esse paciente fez uso de uma droga. Eu sou cirurgião. Quem eu chamo para atender esse paciente no hospital? Então, se for uma cirurgia eletiva, eu acho que o mais certo é você adiar essa cirurgia, tá certo? Até que a pessoa tenha excretado ou eliminado a substância do seu corpo. Agora, se for uma cirurgia emergência, nós temos alerta, aí está com uma hemorragia, um trauma, um trauma neurológico, alguma coisa que precisa de uma cirurgia imediatamente, pelo menos o anestesista vai usar todo o seu conhecimento dele de usar as substâncias que não vão aumentar o risco de uma alteração cardiovascular ou então até precipitar uma convulsão.
E o cirurgião vai ter muito cuidado ao fazer a cirurgia, sabendo que ele pode estar sangrando excessivamente, ele pode ter alguma alteração vascular ou hemodinâmica que pode alterar o curso da cirurgia. Ao saber disso, acho que todos os cirurgiões de boa reputação e conhecimento, eles sabem como lidar com as várias situações que podem vir da presença de uma droga no corpo. Então, você faria a cirurgia com muito mais cautela, com muito mais cuidado, para não colocar o risco, mesmo colocando risco, pelo menos uma minimização de riscos. Perfeito. Mas você estará atuando de uma forma mais cautelosa. E se eu pegar, por exemplo, um paciente que é um usuário crônico, ele tem que fazer uma cirurgia, a gente vai encaminhar ele para um psiquiatra, por exemplo, para ele fazer um preparo desse paciente numa cirurgia eletiva, por exemplo, se ele é um usuário. Por exemplo, tem coisas que a gente fala, né? Cigarro eletrônico, narguile, álcool, essas coisas, a gente fala, olha, você não vai poder, antes de operar, você vai ter que parar de fumar tanto tempo antes, bebida alcoólica também, e drogas também. A gente vai encaminhar para quem? Para um psiquiatra, por exemplo? Não, absolutamente. Eu acho que não é necessário isso, Dr. Nelson. Eu acho o seguinte, quando a pessoa faz uso crônico, você alerta, você quer fazer a cirurgia? Qual importante é para você? Então, assim, não, para mim é muito importante. Então, você tem que largar isso durante o período de X dias, semanas ou meses, que nós sabemos é o tempo que vai secretar essa substância do corpo dele. Só ter uma ideia, se ele usou maconha repetidamente, ele vai estar presente na urina até 45, 60 dias. Só que essa quantidade não vai impactar no risco cirúrgico mais do que uma semana desde que ele pare. A cocaína excreta do seu nível, torna-se nível mais seguros após também 4 ou 5 dias, no máximo uma semana. A anfetamina é muito mais rápido. Em 48 horas, ele já cai em níveis extremamente baixos que não representam mais risco para o paciente. Anfetamina, a gente fala, são aqueles remédios para emagrecimento, aquelas coisas. Todo mundo fala, é um remedinho que me deram uma fórmula para emagrecer, que a maioria usa, né? Exatamente, anfetamina são esses também, muitos antidepressivos também são. Mas olha, Nelson, não é só isso. Nós temos remédios legais como os fenotiazínicos, certo? Que são Amplictil, Plasil, remédio para tosse, por exemplo, são medicamentos fenotiazínicos, que também têm risco de alterações cardíacas na repolarização. Então, essas pessoas têm que esperar o período de 12 a 24 horas para excretar, para que atinja níveis que ele possa, ao fazer a cirurgia, com segurança. Nós sabemos que os fenotiazínicos, as butirfenonas, os antidepressivos tricíclicos são altamente, causam uma irritabilidade, uma excitabilidade biocárdica muito, muito grande. Então, essas pessoas têm que parar de tomar esses remédios, se possível, para fazer qualquer cirurgia, porque você não sabe o que vai acontecer. Ele pode ter uma pequena hemorragia, pode ter uma alteração alguma distúrbio vagal, né, que pode impactar na evolução dessa cirurgia ou ter evolução na pós-operatória. Perfeito. E em relação aos familiares, por exemplo, quando o paciente informa que ele é usuário, por exemplo, de algum tipo de droga ilícita e a gente tenha que suspender a cirurgia ou teve alguma complicação decorrente disso, como é que fica o médico? Ele vai ter que se colocar numa posição. Por isso que eu falo que é importante a documentação no prontuário ou através de exames. Como é que fica eu chegar para um familiar e falar, olha, ele teve uma arritmia no intraoperatório, ele teve um problema e ele alegou isso. Não, mas ele nunca usou, nunca falou nada para nós. E a gente pode quebrar esse sigilo junto à família? Como é que a gente se comporta? Que situação difícil, né? A minha posição, a minha colocação nisso é que é um segredo médico. Então, é entre você e seu paciente, não entre você, família e paciente. Acho que nós todos tivemos experiências, principalmente quando é maior de idade, em que nós damos uma informação, damos alguma desculpa por não fazer cirurgia. A pessoa apresentou uma reação, etc, não é bom, etc. Porque o sigilo é entre você e seu paciente, não entre você e os parentes desse paciente. Eu recomendo que quando vocês detectam, mantenha o sigilo e informe o paciente quando ele acordar, ou então informe ele que você não vai fazer por um motivo real. Mas isso de uma forma sigilosa, sem mais ninguém no quarto, etc. Se for uma emergência, por exemplo, a pessoa está em coma, ou se faz o teste, faz a anestesia, a cirurgia, sabendo dessa informação, mas não passando aos familiares sobre isso.
porque isso pode realmente dar um problema. E acho também, em termos de CRM, do nosso Código de Ética Médica, esse é um sigilo que é entre você e o paciente. Eu não recomendaria de forma alguma que isso fosse aberto aos familiares, usar uma outra desculpa, etc., porque a cirurgia não foi efetuada, a pessoa não está preparada, etc., e que vai esperar algumas horas até que o momento mais propício, mais adequado para fazer a cirurgia. Com isso, você se livra de problemas éticos, você preserva o seu sigilo médico e, na realidade, os pacientes não precisam saber. Um problema mais sério é outro, certo? Que ainda não está sendo muito claro e que o Brasil tem que amadurecer quanto a isso. Os outros países do mundo não têm esse problema. Se eu tiver um acidente de trânsito, certo? E o que acontece com o seguro? No próprio prêmio do seguro, quando você assina, a pessoa assina dizendo: eu não uso drogas e não estarei usando drogas. Se ele for detectar drogas, a Coisa Seguro não pagará a indenização desse acidente. Esse é um problema, talvez, de uma forma que precisa ser resolvido. Eu sei que nos Estados Unidos e na Europa, quando é detectado isso, o médico tem obrigação de informar com os seguros que há substância química envolvida. E a pessoa, então, não tem direito à indenização. Certo ou errado? Que pergunta, né? A minha modesta opinião é que é o certo, porque isso faz com que a pessoa tenha receio de usar drogas quando for dirigir. Porque se eu ficar num acidente sendo ou causador ou ser sofrido o acidente, a vítima do acidente, eu tenho muito cuidado em não usar, porque eu vou perder a minha indenização. É uma forma de inibir o uso de drogas. Eu vou apimentar a pergunta. Cria mais responsabilidade da pessoa, que ele tem que saber que não Eu vou apimentar a pergunta do senhor para a gente terminar, que a entrevista, senão a gente vai ficar horas falando, que o assunto é muito interessante. Então, eu sou um médico de emergência, atendo uma pessoa que atropelou 5, 6 pessoas que faleceram, e eu estou atendendo aquele acidentado. E ele usou drogas. Como é que fica o médico nessa hora? Porque se ele não alerta as autoridades que ele era um usuário de drogas, ele vai falar que foi um acidente, foi uma perda de controle do carro, mas ele estava sob efeito de drogas. O médico é conivente com o assassinato, entre aspas, dessas vítimas? Essa pergunta é muito mais fácil responder do que a primeira. Ah, é? Tá certo? Quando existem vítimas, a polícia vem atrás. E a lei de trânsito mostra que ele tem que submeter-se a exame toxicológico. Ah, é obrigatório? A própria lei diz que ele tem que submeter, ou então, durante a investigação, a polícia tem direito de colher fluidos da vítima ou do causador para saber se tem acidente, se tem drogas ou não. E se for detectado drogas, vamos supor que não houve vítimas fatais, mas houve vítima, alguma coisa. Ele leva uma multa. O fato de estar dirigindo sob efeito triplica a multa. Agora, se ele causou alguma vítima, mesmo não fatal, com fatal muito pior, e foi detectado droga durante a investigação policial, ele vai preso. Então, você não precisa preocupar com isso. Ótimo. A polícia já faz isso. Maravilha. Doutor Antônio, foi um prazer conversar com um professor, ainda mais da USP, reconhecido internacionalmente, é uma delícia. A gente vai ficar horas aqui aprendendo com ele, viu? Obrigado por tomar seu tempo, o senhor trazer informações tão importantes e alertar as pessoas dos riscos de uso de drogas, e não é uma coisa tão simples, porque hoje a maconha se banalizou como se fosse algo comum e tem as complicações e tudo mais. Obrigado por o senhor trazer os conhecimentos aí para o nosso canal e para os nossos médicos e pacientes que nos escutam, tá bom? Eu tenho certeza, Nelson, que isso vai ser de muito valor para os nossos colegas. O fato de você fazer uma ação médica, uma atitude médica, exige você todo o seu expertise, todo o seu conhecimento. E para fazer de uma forma segura e correta, você tem que ter todas as informações, inclusive que o seu paciente esteja contando a verdade. Se não estiver contando a verdade, você tem como descobrir isso. O fato do exame toxicológico não é proibido por lei. É um direito seu como fornecedor de serviço e para sua segurança profissional e sua reputação profissional, mais do que qualquer outra coisa. E não merece ter um cadáver cujo foi escondido por ele. Então, realmente, a sua segurança da sua equipe depende de ter as informações. No mundo inteiro,
Isso é um direito à informação. No Brasil, as coisas são meio esquisitas, mas tenho certeza que você fazendo o teste toxicológico, implantando isso no seu hospital, implantando isso na sua clínica, ninguém em sã consciência, nenhum advogado vai conseguir culpá-lo, processá-lo, porque você estava visando, antes de mais nada, a vida do paciente e depois, em segundo lugar, a sua reputação. Esses são dois valores imutáveis e não tem jeito.